Você vai ouvir agora uma mensagem ministrada na Igreja Luz do Mundo, que com certeza edificará muito a sua vida. Eu vim cá para compartilhar o que Deus colocou no meu coração no dia de hoje e que já vem me fazendo pensar. Pergunta para a pessoa que está do teu lado aí: você sabe para que você foi chamado? Pergunta aí de novo, fala assim: você sabe para que você foi chamado? Domingo passado nós falamos sobre talvez um ato primordial que transforma, que muda a realidade, que faz uma reviravolta na vida daqueles que entendem o que é o poder da entrega. Nós falamos a respeito da entrega e falamos a respeito daquele momento de Jesus lá no Calvário, a qual eles deram a ele ali uma tocha, um tucho ali de vinagre na boca, e diz que Jesus bebeu aquele vinagre, suspirou e disse ao Pai: está consumado. E Jesus entregou o seu espírito, e a partir dessa entrega, querido, a partir desse momento, houve salvação eterna para a humanidade, para aqueles que creem. Amém? Talvez o maior desafio que nós precisamos alcançar e entender, para que a gente cumpra o nosso propósito de vida. Essa semana no Tadeu a pastora falou a respeito do propósito de vida, aquilo que é o nosso propósito, o que é que realmente nós viemos fazer aqui na terra. Mas eu quero trazer a tua memória, o teu entendimento, que essa pergunta possa despertar em cada um de nós, realmente, qual é o nosso chamado? Para que nós fomos chamados? A palavra de Deus, abra comigo sua Bíblia, no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 61. Em todos os momentos, Isaías 61, deixa aberto aí. Eu tenho um entendimento que Deus, a palavra de Deus diz, não é só meu entendimento, que Deus nos chamou no ventre das nossas mães. Você crê nisso? Você não veio aqui na terra simplesmente para crescer, nascer bonitinho, depois vai ficando mais velho, vai engordando, vai ficando barbudo, cabeça branca. Você veio cá para fazer isso. Você que fez aniversário ontem, essa semana teve um tanto de aniversariante na igreja aí, né? Parabéns a todos. Mas será que a gente veio para cumprir tabela? Será que a gente veio realmente para passar por esse processo? As irmãs, será que você veio, irmã, para ficar bonitinha, arrumadinha, depois vai ficar enrugadinha, depois o negócio, vai ficando com esse problema de gravidade e a coisa vai ficando difícil? Será que foi para isso? Porque tem gente que, não entendendo o seu propósito e chamado, entra em colapso. A hora que aparece a primeira ruga, todas as vezes que nós nos depararmos e não compreendemos o motivo ao qual Deus nos chamou desde o ventre das nossas mães, em todo momento nós vamos entrar em crise, porque a gente acha que aquilo está se cumprindo de uma forma a qual nós não temos mais o controle. Mas o problema é passar por essa terra, passar pela terra, passar por esse propósito de vida, compreender o motivo realmente a qual Deus tem preparado para nós, para que ao entendermos e nos posicionarmos, consigamos chegar no final desse processo e dizer como Paulo disse: olha, eu corri a carreira, combati o bom combate, guardei minha fé e estou bonito na foto. Entendi, compreendi. No livro do profeta Isaías, ele começa dizendo que o Senhor me chamou e me ungiu. A palavra de Deus diz que todos aqueles que creram, receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. E que cada um de nós recebemos esse poder de sermos feitos filhos. Nós recebemos algo da parte de Deus que não é natural, a qual traz uma revelação dentro de nós, que quebra todo o processo de orfandade, todo o processo de diminuição, todo o processo a qual nós lutamos no nosso entendimento por conta das nossas histórias, a qual nós recebemos o poder de sermos feitos filhos, e ao compreendermos isso,
nós conseguimos expressar e dizer Abba, Pai, chamando Deus de Paizinho, Pai querido. Isso é o poder manifesto de Deus. É entender que sobre nós existe uma paternidade, existe um propósito. E aí vem debaixo desse propósito uma herança eterna, uma herança de bênção, uma herança de propósito, uma herança de receber realmente aquilo que Deus tem preparado para nós. E ao compreendermos isso, porque nós não podemos entrar durante anos por uma porta e sair por outra, ou buscando em religião, e buscando em vida de homens, e buscando em autoajuda, sem compreender quem realmente nós somos. Porque a identidade talvez não identificada em nós, vai fazer com que a gente viva com dor todos os processos de mudança, de transição, da criança ao adolescente, do adolescente à mudança dos hormônios e toda essa loucura que os adolescentes vivem, e se tornando jovem, de jovem ao adulto, buscando se realizar pessoalmente, casando, e aí buscando uma realização profissional, e aí descobrindo que o tempo passou, ficou velho, deixou um tanto de coisa por fazer, e a hora que acordou a vida acabou. E aí nós vemos um tanto de gente, em todos esses estágios, vivendo momento de crise. Isso é natural, isso é a lei natural. O diferencial é ter o entendimento que Deus um dia nos chamou, e a Bíblia diz que Ele nos chamou pelo nosso nome, amém? Antes que nós fôssemos no ventre das nossas mães. Então eu quero te dizer, você que tentar contra a sua vida, que foi tentado ser abortado, você que seu pai não te reconheceu como filho, ou você que sua mãe te rejeitou de alguma forma, eu quero te dizer, independente dos planos do homem, desde lá da sua formação, lá onde antes de ser, Deus era contigo, amém, querido? Deus era contigo, Deus te chamou pelo nome, sabia da sua formação, sabia daquilo que Ele tinha para a sua vida. E ao entendermos esse processo, nós vamos descobrir em nós uma identidade a qual nós fomos feitos filhos. A questão da identidade, eu bato muito nessa tecla, porque ela é tão importante na vida do homem, na vida da mulher, e tão importante na vida daqueles que buscam e acabam encontrando a Deus. Isso é tão sério, tão importante, que no momento mais difícil, talvez do início do ministério de Jesus, quando ele é batizado, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo o toma e o guia na direção do deserto para ser tentado por Satanás. A primeira coisa que ele escuta quando ele sai da água do batismo, a Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre ele, ele foi ungido de poder, de unção, da presença do Espírito Santo. E a segunda coisa que ele escuta: este é meu filho amado, a quem compraz minha alma. Esse é o meu filho a quem alegra minha alma. Lá na tentação do deserto, todas as etapas que Satanás entra para tentar contra Jesus, o que ele diz? Se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, o que ele tinha escutado de Deus? Que ele era filho, que ele tinha identidade, que ele tinha um pai, que zelava por ele, que era com ele, que tinha um propósito na vida dele. O tempo todo Satanás tentando contra a identidade dele, dizendo: se você é filho, então faz isso. E ele vem respondendo na palavra. Se tu é filho, lança desse pináculo. Aí ele vem e responde: não tentará o Senhor teu Deus. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus é alertado para isso e recebe uma palavra de Deus falando sobre a sua identidade. Ele era filho de Deus. E é isso que eu, você, todos nós precisamos entender dentro do propósito de vida. Porque a nossa identidade é sermos chamados, sermos feitos, não chamados, feitos, filhos de Deus. Amém. Uma outra coisa que esse livro de Isaías diz, é que nós recebemos uma unção. Talvez a maneira de nós traduzirmos as questões, os versículos e a palavra de Deus, quando a gente entende o verdadeiro propósito, a verdadeira essência daquilo que é falado, talvez isso desperte em nós
um entendimento mais profundo. Quando se fala lá em Efésios, e revestivos de toda a panóplia, é uma palavra grega, da armadura de Deus. O que aquela palavra está dizendo? Quando nós revestimos da armadura de Deus, está dizendo, e revestivos de toda autoridade. Seria incoerente nós arrumarmos um tanto de lata para amarrar no nosso corpo hoje, né? Quando fala na armadura de Deus, eu não sei, o pessoal mais velho talvez pense naquela armadura, né? Aquela bicuda que desce um negócio na frente, cheio de lata, difícil para andar. Eu já penso logo no Robocop, irmão, naquele negócio, armadura de Deus moderna. Mas se nós entendemos verdadeiramente o que aquela palavra está dizendo, ele está dizendo, e revestivos de toda a armadura de Deus. Por que eu estou te falando isso? A armadura de Deus está falando revestivos de toda a autoridade. Autoridade para fazer a obra de Deus, para militar no nível do mundo espiritual, para poder orar, para poder repreender. Existe um propósito. E quando você olha em Isaías 61, ele fala assim, e o Senhor me ungiu. Quantos aqui já receberam uma unção? Quem aqui já recebeu um trote? Que derramaram alguma coisa na sua cabeça? Que você sente descendo assim, aquela coisa, né? Os pastores já receberam o óleo da unção, né? De vez em quando eu costumo dizer que tem coisa que precisa ser bem feita. Às vezes a gente vai ungir, né? As pessoas, e a gente vai lá e... No dia da unção pastoral aqui a gente gasta óleo com força, porque eu acho que é a maior experiência, né? Um prazer, né? O terno vai embora, a roupa da irmã vai embora, a escova vai embora, tudo vai embora. Mas aquela coisa que desce na cabeça assim, ó, e a Bíblia fala de algo que Deus preparou para nós, que é uma unção. E a Bíblia diz que essa unção, ela vem em forma de autoridade, ela desce na cabeça, passa pelas barbas, desce pela orla de Arão e vem até os pés. É algo que reveste. Amém? Agora, para nós podermos tomar posse dessa unção, para nós tomar posse dessa palavra como uma forma de revelação, nós precisamos nos colocar na condição de filhos e herdeiros. Herdeiros de quem? Da promessa de Deus, do favor de Deus, daquilo que Deus preparou para nós. E Deus vem com a sua graça e misericórdia e derrama sobre a vida daqueles que creem essa autoridade, essa unção. E essa unção nos dá a capacidade de fazer a obra de Deus. E eu vou te explicar o que é capacidade de fazer a obra de Deus, talvez você não entenda. Às vezes você está vivendo um momento de crise no seu casamento e Deus coloca alguém na sua vida passando uma situação pior do que a sua, para que você tenha capacidade e unção para poder orar e ajudar aquela pessoa a reverter o processo na vida dela. Às vezes você está vivendo um momento de luta, de enfermidade, e alguém coloca alguém na sua vida para você orar pela enfermidade de alguém. Talvez o seu processo seja pior do que o dele. E isso é algo que não vem do homem. Porque se a gente for parar para pensar e vai dizer, como é que eu vou orar? Eu não estou tendo autoridade nem para tratar com o meu problema. E as pessoas chegarem diante de nós com os problemas talvez maiores do que talvez menores do que o nosso. E talvez a gente escuta coisa de vez em quando que você fica com as pernas bambas, você fala, Deus, como é que eu vou fazer? Nós como pastores às vezes escutamos coisa em gabinete que você não sabe se você pega um pedaço de pau e bate, você não sabe se você abraça e chora. Mas nós recebemos às vezes informações e ouvimos coisas que nós não estamos preparados como ser humano para escutar. Escutar a respeito de uma violência de um pai contra uma filha. Escutar certas coisas que humanamente falando, nós não estamos preparados. E às vezes isso bate na nossa porta. Isso bate na sua porta. Mas existe algo que vem da parte de Deus, que não vem de homens. É a respeito de uma unção, de algo que derrama, que vem do formato de autoridade. Agora eu não quero falar a respeito de questão pastoral, mas a qual propósito nós fomos chamados. E essa autoridade foi derramada sobre nós.
E o grande problema é que todas as vezes que nós somos colocados a ponto de exercer isso, a gente acha que a gente não está pronto, ou a gente acha que a gente não é digno, ou a gente acha que a gente não tem autoridade. Primeiro demônio que eu expulsei, estava eu, a pastora Andréia. Nosso pastor era recém-iniciado no processo, tradicional ao extremo. Ele foi 2 vezes falar para a menina: não, levanta, vai sentar no seu lugar. E o bicho falava na boca dela: eu não tenho parte contigo. E ele falava: levanta, vai sentar no seu lugar. E eu e a pastora Andréia olhando para aquela coisa, falei: e agora? E falar para Deus: Deus, aí começamos a expulsar, em nome de Jesus, sai. Saía. E a gente falava: funciona, sai, em nome de Jesus. Só que a gente não sabia, irmão, que esse negócio anda de bando. Lembra lá do Gadareno? Que tinha uma multidão de demônios. E nós ficamos umas 2 horas. Sai, quem está aí? Sai de novo. Aí Deus enviou alguém e falou assim: ó, eu já escutei que tem que amarrar isso tudo. Falei: então vamos amarrar. E nós 2 sozinhos, sem saber o que fazer. E eu falei: gente, eu já escutei uns trem, vamos ver se funciona. Jesus, manda fogo agora, queima o pé desse bicho. Levantava os pés. Opa, está amarrado, mão para trás. Mão para trás. E tudo aquilo que nós fomos falando na autoridade do nome de Jesus, Deus foi nos capacitando. Isso tem alguns anos. E Deus foi nos capacitando. Era algo que veio da parte de Deus. Não tinha ninguém. Na verdade, os nossos companheiros pastorais e todo mundo da igreja sumiu. Passados uns dias, fomos na casa do irmão fazer uma campanha. E aí, estamos orando. E a irmã falou: olha, meu filho tira a roupa, anda pelado. E aí tem uns problemas aí, e eu queria que orasse por ele. E a irmã com a cara de crente, irmão, com aquele coquinho dos mais arrumadinhos, com aquele roupão, aquela coisa. Eu falei: nossa Deus, a irmã pedindo oração, quase que eu pedi para ela orar por mim. E aí eu segurei, a pastora André tem umas unções na mão, vocês já viram que não para. De repente estava assim, eu falei: gente, mas eu vou arrumar um trem dessa mulher, não tem jeito aí. E ela puxando a minha mão, eu abri o olho, os irmãos tinham sumido tudo da sala. Tinha uns escondidos atrás da cortina que eu só via a ponta dos pés. E eu falei: Senhor, tem misericórdia do filho da irmã. Que o Senhor mande os anjos para tirar esse demônio. Rapaz, quando eu virei para o sofá, a irmãzinha está com o cabelo em pezinho assim, ó, parecendo o Harley Globetrotters. O negócio tinha saído assim. E ela falava assim: fui eu. Aí começou. Virou para a irmã dona da casa, falou assim: você, quando estava lá no carnaval, pelada, enchendo a cara. E começou a contar o podre de todo mundo. Fui calar a boca. Em nome de Jesus, e ungia a mão, e ela não calava. Querida, eu falei assim: eu não sei se eu fico, não sei se eu corro. E aí Deus foi nos ensinando. Essa irmã foi liberta. A dona da casa recebeu o recado que precisava, porque o filho estava nas drogas, o marido tinha saído por causa de prostituição. E Deus foi nos dando discernimento, e nós fomos lidando com isso. Passado uns tempos, irmão, eu não podia dar tchau para os outros na rua. Oh, tudo bem, caindo endemoniado. Falava: Senhor da glória. E Deus foi nos ensinando. Nós não sabíamos, não sabia fazer. Aconselhar. Um dia, nós estávamos em casa, tinha brigado, uma toalha molhada em cima da cama, do meu lado. Eu tinha sortado os pitbull, porque do lado do vizinho não faz mal, né, irmão? O problema é quando você vem deitado e a toalha está molhada do seu lado, no seu travesseiro. E nós tínhamos dado uma reliada. Ia dormir emburrado. Toca a campainha em casa. Uma irmã chegou e falou: olha, eu peguei meu marido me traindo, eu estou grávida, e eu saí para suicidar. E eu passei aqui na porta e lembrei que um dia eu vim aqui num culto de oração, e eu queria que vocês orassem por mim, porque aquela mulher tinha saído para tirar a vida dela. Eu quero te dizer, querido, que ninguém nasce pronto. Eu estou te contando isso porque nós não aprendemos isso no seminário, nós não aprendemos isso numa escola, mas nós aprendemos isso porque nós entendemos que havia um chamado sobre nós.
E esse chamado vem com uma bagagem de autoridade e unção da parte de Deus. Mas ele funciona quando nós sabemos quem nós somos em Deus. Porque a primeira rosnada que aquele bicho deu, tinha uns 20 na sala que não entenderam quem eles eram. Agora tem uma coisa, a gente não correu também porque não tinha força nas pernas, né? Que não era mais corajoso que os outros não, irmão. Porque às vezes eu tenho bambeia e não tem jeito, você tem que enfrentar. E aí Deus foi nos capacitando, foi nos dando graça, foi nos ensinando, aí fomos buscar conhecimento, e as coisas foram crescendo. Deus nos chamou e colocou sobre nós uma autoridade, uma unção, para poder cumprir o propósito. Só que quando nós não identificamos esse chamado, quando nós não identificamos esse propósito, quando nós simplesmente começamos a olhar para o ciclo da nossa volta, daquilo que nos envolve e da circunstância que muitas vezes estão nos engolindo, é bem provável que a gente seja engolido por não saber aquilo que foi colocado sobre nós. E aí, se nós não colocamos isso para acontecer, para fluir, para romper, talvez a gente consiga enxergar somente a nossa necessidade. E aí me assusta, porque nos últimos dias o que mais tem são cristãos vivendo crise profunda de síndrome de pânico, vivendo crise profunda de depressão, vivendo crise profunda em casamento, vivendo crise profunda em relacionamento, vivendo crise profunda, pior do que os que estão lá fora. Existe algo sobre nós, para aqueles que creram, que um dia tomaram uma posição diante de Deus, existe algo diferente. Existe uma unção e uma autoridade de Deus para aqueles que se tornaram filhos. Existe algo que vem da parte do Senhor, que independente de crise, de PT, de PSDB, do que for, existe algo da parte de Deus que tem que fazer diferença. O problema é que se nós não enxergarmos isso e não entendermos quem somos diante de Deus, nós vamos entrar no braço da correnteza e vamos ser carregados pela força do braço do mundo. Vamos viver crise, vamos viver tudo aquilo que bate a nossa porta. E eu não estou dizendo que nós não podemos ter esses problemas. Eu estou dizendo que nós precisamos identificar quem somos e para que nós fomos chamados. Porque Deus restaura casamento. Eu já vi gente dando o coração e a vida pelo casamento dos outros, porque o dele já estava jogado fora. E Deus trabalhou o coração do outro, porque ele estava trabalhando isso. Eu já vi enquanto a gente orava, Paulo, a própria palavra de Deus diz que enquanto Jó enquanto Jó orava, os seus amigos, Deus restaurava a sorte de Jó. Ele entendeu que o papel dele era interceder. Abra aí, se abriu, está aberta a Bíblia aí, Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus, em algumas versões, Senhor Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, me enviou a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes que choram, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamentos por cinzas e óleo de alegria por tristeza, vestido de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que sejam chamados plantação do Senhor, carvalho de justiça, para que ele seja glorificado. E presta atenção nisso que eu vou te dizer: e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Querido, isso aqui está falando de vida, lugares assolados, de geração em geração. Quantas famílias estão vivendo ciclos daquilo que aconteceu com os avós, com os bisavós, avós, pais, e agora está vivendo o mesmo ciclo.
lugares assolados de geração em geração. O Senhor nos chamou, nos ungiu para reverter esse processo. Eu quero dizer uma coisa para você: eu não tenho esperança nenhuma política. Acredito que não tenha ninguém no Brasil para resolver o problema do Brasil. Eu acredito que existe um Deus, que a palavra de Deus diz que lá a solução do Brasil está lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e arrepender de seus pecados, Deus ouvirá do céu e sarará a nossa terra. Amém. A solução, para de brigar. Eu parei de ver esse troço, só que eu vejo a cara desse Lula, eu mudo os trem de Facebook, eu já não vejo mais nada. Sabe por quê? A Bíblia diz que eu devo trazer ao meu coração aquilo que me dá esperança, e olhar para a cara desses dois me dá enjoo do estômago. Então não olho. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e aquilo que me dá esperança é a presença de um Deus que transformou um caos no mundo. Porque a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, havia um caos, uma escuridão, e Ele trouxe luz aonde não tinha, e Ele reverteu esse processo todo, e edificou algo que nós pudéssemos viver, e edificou uma família, e edificou um povo, e construiu uma humanidade. Ele tem essa autoridade e esse poder para reverter essa coisa. Agora eu quero te dizer algo: nós como homem, partido não tem, querido. Se tirar um vai pôr o outro, aqui dali tudo fede, aqui dali não tem jeito de mexer. Só Deus para ter misericórdia. Não tem nem um lado nem outro. E quanto mais se envolve com isso, pior fica. Mas eu quero te dizer algo: nós vamos viver momentos aonde esses lugares assolados, que já estão começando a se tornarem cada vez piores, vão ficar pior. Porque eu quero te dizer que nós precisamos acordar, porque nós vamos precisar fazer diferença. Quantas mães que estavam prontas a abortarem, que já foram tiradas ali da porta do hospital, pronta para abortar, pastora Vânia? Quantas mães mais ou menos passa aqui na igreja por mês, no projeto lá? Mais ou menos, rápido. Por mês, 4, 5 por mês, que iam abortar, que ia carregar peso de sangue inocente derramado para o resto da vida. A igreja cumprindo o seu papel, o ser humano, o indivíduo cumprindo o seu papel como cristão, foi lá e reverteu esse lugar, e seria um lugar assolado para o resto da vida. Um ventre de sangue derramado é ventre de morte. Se não tiver entendimento, se não orar, não quebrar, pedir perdão por isso, vai carregar isso para o resto da vida. Esses lugares são lugares assolados. Famílias que estão sendo destruídas, casamento destruído, filhos perdidos em droga, em bebedice. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel daqueles que foram chamados por Deus, aqueles que se tornaram filhos. O Senhor me ungiu para fazer diferença. E eu quero te dizer algo: a hora que nós entendemos isso como corpo de Cristo, como igreja, nós vamos entender que a solução do Brasil não é política, é igreja. E eu quero te dizer, igreja, eu estou falando corpo de Cristo, não estou falando de denominação, que também não resolve nada. Porque onde é que tem mão do homem, tem problema. Eu estou falando de corpo de Cristo, de homem e mulher de Deus. Pessoas que entenderam seus chamados, entenderam para que foram chamados. E aí nós começamos a fazer a diferença de um a um. Um a um. Não estou falando em multidão, estou falando de um a um. Corpo a corpo. Você encontrando alguém precisando de uma palavra, você encontrando alguém. Esses dias para trás, querido, eu dei um telefonema, me ligar, eu cheguei para tomar um café, a menina estava agoniada no bar, triste. Falei: o que está acontecendo com você? E é um casal jovem, eles trabalham muito. Eu falei: o que está acontecendo? Ele falou: meu pai está assim, assim, assim. Eu dei um telefonema. No telefonema houve uma mudança que precisava ser mudada, acontecido. E essa menina veio e falou assim: eu não tenho palavra para te agradecer. Eu falei: olha, ela falou assim: as pessoas não fazem isso mais. Eu falei: eu quero te dizer o seguinte, eu sirvo um Deus que me ensinou a fazer isso. Por que você não vem para cá e vem desfrutar aquilo que esse Deus tem para nós? Assim, ó, simples, pequeno, algo pequeno. Porque o Senhor te ungiu, o Senhor te chamou, o Senhor te capacitou para fazer isso. Então, querido, se nós conseguimos tirar todo o nosso olhar e a nossa dificuldade do centro do nosso umbigo, porque às vezes nós nos tornamos muito preocupados com a nossa vida, mas nós não conseguimos olhar para a vida que está em volta.
E nós temos algo para dar. Nós temos algo para dar. Só de compartilhar o dom da vida eterna, da salvação. Isso muda a vida das pessoas. Sabe por quê? Porque quem não tem Jesus na sua vida tem perdição eterna. Talvez você não dê valor a pregar a palavra de Deus para alguém que ainda não encontrou salvação. Mas a Bíblia diz assim, que só tem um caminho. E às vezes a gente fica aí dizendo, mas tudo leva a Deus. Queridos, não é tudo que leva a Deus. Existe só um caminho. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho. E nem isso mais nós estamos falando. Nem isso mais nós estamos pregando. Nem isso mais nós estamos exercendo o nosso papel. Eu tenho uma esperança. E eu vou viver isso. Em nome de Jesus. A igreja, sem denominação, sem bandeira, transformando uma cidade em oração e em atitude. Em atitude. Entender para que nós somos chamados. E nós somos chamados para transformar a tristeza em alegria, tirar a veste de pranto e trazer alegria. Nós somos chamados para poder transformar os lugares assolados, as coisas destruídas e trazer vida. Amém? É esse o meu chamado. Você fala, isso é chamado pastoral? Não. Isso é o chamado daqueles que creem no Senhor. Amém, queridos? Eu quero te ajudar essa noite. Eu quero orar a Deus para Deus despertar esse seu chamado no seu coração. E eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus te acorde na madrugada, para que você tenha experiência e intimidade com Ele, para entender o que Deus tem propósito na sua vida, para que você possa romper num outro ambiente, num outro nível. Você consiga, no meio de tudo, ao invés de preocupar com a vida do vizinho, tem gente querendo tomar conta da vida de meio mundo, mas não toma conta da vida dela. Nós precisamos ser homem e mulher de Deus para ligar, olha, nós precisamos interceder, porque tem gente morrendo. Vocês viram aquela criança que apareceu julgada, o pai teve que fazer uma escolha. Vocês têm noção do que é isso? O pai salvar um ou outro, ter que olhar para o filho e falar, eu vou escolher o fulano. E a gente está olhando e falando, está morrendo, hein? Estão matando cristão, e nós? A Bíblia diz, eu vou começar a colocar coisas para que você entenda. Eu passava numa encruzilhada, todo dia de manhã, eu vinha da fazenda para casa, eu passava numa encruzilhada, eles tinham gastado umas 10 galinhas, um tanto de despacho. Um dia eu falei, chega dessa porcariada aqui. Além de ser trem ruim para os outros, ainda é caatinga de pena e de bicho, anarquia. Eu cheguei um dia, desci, derramei o óleo da unção, revesti da autoridade de Deus, derramei o óleo da unção, falei, a partir de hoje aqui não tem mais despacho. Eu morava nessa fazenda junto com a pastora Andréia. Passado alguns anos, eu resolvi voltar no lugar. E tinha despacho na outra encruzilhada, na outra encruzilhada, na outra encruzilhada. Mas naquela onde eu orei e ungi, nunca mais teve. O Senhor me chamou. O Senhor me ungiu para trazer transformação sobre a face da terra. A palavra de Deus diz que a oração do justo, ela é poderosa nos seus efeitos. Você já parou para pensar que toda vez que você vê uma injustiça, você estender sua mão e falar, Deus, tem misericórdia, o Senhor é um Deus de justiça, que o Senhor traga justiça sobre a cidade de Uberlândia, que o Senhor traga justiça sobre essa miséria, que o Senhor traga justiça sobre essa pobreza, que o Senhor traga justiça e transformação sobre esse lugar. Você já parou para pensar, se todas as vezes, um dia eu estava pedalando aqui nesse bairro do fundo, esse bairro novo aqui, ó, eu ia pedalar, o que era aquilo? Cada esquina, uma macumba. Falei, esse trem está errado. Parei na porta de uma igreja, mandei chamar o pastor. Falei, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Deus plantou o senhor aqui, plantou. O que é que o senhor anda fazendo aqui? Irmão, estou orando, tem uma luta. Falei, então tem uma luta, começa a ungir esses cantos de esquina aqui, ó, e manda esses macumbeiros caçar um trem longe daqui. Vai lá ver se tem despacho.
pastor falou assim: você sabe que isso já me incomodou? Eu falei: novidade. Coisa simples. Eu estou falando daquilo que Deus nos dá autoridade para fazer. E estou falando para você sair chutando boy não, viu, meu filho? Primeiro você ora e reveste da armadura de Deus. Tem que ter autoridade para fazer certas coisas. Mas o que eu quero te dizer é que nós fomos chamados para mudar a realidade que está à nossa volta. E às vezes nós só temos boca para reclamar, nós só temos boca para criticar, nós só temos boca para acusar, nós só temos boca para levantar contra o irmão, nós só temos boca para fazer fofoca. Nós precisamos ter boca de Deus, para ser boca de Deus, para trazer as boas novas, para pregar o evangelho, para despertar, trazer morto ao vivo, a ter autoridade para poder cumprir o chamado de Deus. E Deus colocou sobre as nossas vidas essa autoridade, amém? E eu quero orar por isso, amém? Você recebe essa oração? Fecha teus olhos, vamos orar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero trazer, ó Deus, te pedir que o Senhor traga a memória da tua igreja, ó Deus, aquilo que nós muitas vezes deixamos de fazer. Traga a memória aquilo que fazemos também que não edifica, para que nós possamos fazer conserto com o Senhor, mas que nós possamos abrir os nossos olhos para entender que sobre a nossa cabeça foi derramado um óleo, uma unção, e o Senhor nos chamou para mudar a sorte das pessoas. O Senhor nos chamou porque a partir do momento que nós nos tornamos filhos, nós somos herdeiros, e nós somos herdeiros do teu favor, da tua promessa. E a partir do momento que nós entendemos isso e nos posicionamos em santidade, o Senhor começa a fazer uma obra em nós, o Senhor começa a nos transformar, o Senhor começa a transformar a nossa realidade, o Senhor começa a fazer uma obra à nossa volta, ó Deus. Mas isso tem um propósito, isso tem um motivo, ó Deus. E o motivo do Senhor nos dar um testemunho vivo na mão, o motivo do Senhor responder a nossa oração, o motivo do Senhor dar, ó Deus, no meio do cego vista, no meio do surdo ouvido, no meio do meio estéril, o Senhor trazer vida, é porque o Senhor tem um plano e um propósito, e nós precisamos acordar para isso. Nós não viemos parar aqui essa noite por um acaso, você não perdeu o caminho e entrou nesse lugar essa noite, querido. Mas Pai, que haja esse entendimento que o Senhor nos chamou, o Senhor nos capacitou, o Senhor, ó Deus, derramou sobre as nossas vidas, ó Deus, um óleo novo, para que nós possamos sermos, ó Deus, aqueles que constroem os lugares outrora assolados, sermos aqueles, ó Deus, aonde há tristeza, que nós sejamos a alegria, Senhor, onde há morte, que a gente traga vida, que nós possamos, ó Deus, entender o nosso chamado, o nosso propósito, para que sejamos instrumentos de transformação. Pai, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, desperta em nós, ó Deus, o teu propósito, chacoalha cada um de nós, ao entendermos, ó Deus, que o Senhor pode trazer um óleo novo sobre as nossas vidas, uma alegria nova, a hora que a gente fala do amor de Jesus, a hora que a nossa oração é respondida, a hora que a gente passa naquele lugar e vê ali onde é que a gente orou, que ali não tem mais nada sendo feito mal para ninguém, mas que nós possamos ter esse entendimento, que quando nós praticamos a nossa fé, nós transformamos a realidade da nossa volta. Pai, em nome de Jesus, manifesta a tua glória, manifesta teu poder em nós, através de nós, para que tudo aquilo que o Senhor tenha, ó Deus, preparado para nós possamos chegar no final da história. Essa semana faleceu um pastor com 101 anos, ó Deus, eu tenho certeza que aquele homem pôde dizer que os dias dele foram longos sobre a face da terra, que os dias dele foram abençoados, ele combateu o bom combate, pregou o evangelho, guardou a carreira, ó Deus, e correu a carreira e guardou a fé. Pai, que nós possamos desfrutar do melhor dessa terra, que a tua palavra diz que o Senhor preparou o melhor dessa terra para aqueles que creem e o temem. Que nós possamos ser aquele que desfrutam das riquezas do Senhor, que nós possamos ser aquele que desfrutamos, ó Deus, da fidelidade do Senhor, mas que nós não sejamos negligentes, ó Deus, diante de tudo aquilo que o Senhor tem feito e diante de tudo aquilo que o Senhor está por fazer, que nós sejamos aqueles que constroem as ruínas outrora assoladas, que trabalhamos, ó Deus, num nível de entendimento a qual a restauração venha
a restauração da nação brasileira, a restauração das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos entes queridos, das nossas vizinhanças, dos nossos bairros, da nossa cidade, da nossa nação, venha através de um povo que te ama, de um povo que te teme ao Senhor e de um povo que entendeu que nós fomos feitos filhos de Deus para mudar a realidade dessa terra, ó Deus. E nós te oramos por isso em nome de Jesus. Pai, desperta a tua igreja. Desperta a tua igreja na madrugada, desperta a tua igreja no entendimento, desperta a tua igreja, ó Deus, para que nós possamos nos levantar como bandeiras do Senhor, para interceder por essa nação, para mudar a sorte das pessoas que estão à nossa volta. E nós te oramos e te pedimos por isso em nome de Jesus, Pai. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada na Igreja Luz do Mundo. Para adquirir outras de nossas mensagens, ligue 0 Operadora 34 3226 5642. E que Deus te abençoe.